Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima, estamos aqui mais uma vez para o canal Python DS. Num dos primeiros vídeos aí do ano. Hoje a gente vai aprender um truquezinho da biblioteca Pandas, que é muito interessante, assim, bem útil, consegue fazer com que você realize uma tarefa que é uma tarefa muito importante para análise de dados, para ciência de dados, para aprendizado de máquina e várias outras análises, e às vezes até para uma análise exploratória mais simples, que é a transformação de variáveis contínuas em variáveis categóricas. E o que é isso, Jânio? Assim, você fez uma playlist inteira de estatística e não falou muito bem do que seria isso. Variáveis categóricas e variáveis contínuas são dois tipos de variáveis muito comuns, utilizadas na análise estatística, mas utilizada também para praticamente qualquer análise de dados. E você provavelmente já fez isso, já viu isso em algum local, às vezes talvez não usando esses nomes tão técnicos, né? Basicamente, uma variável contínua é uma variável numérica que você tem números ali, sendo, assim como o próprio nome já indica, sendo, vamos dizer assim, apresentados de maneira contínua. Por exemplo, eu tenho um peso, um peso que pode ser o peso de um alimento ou o peso de uma pessoa, né, que vai, sei lá, 60 quilos, 62 quilos, 73 quilos, meio quilo, 550 gramas, né? Então, isso são números contínuos, né? E aí você tem dentro das variáveis numéricas, você tem variáveis numéricas que você pode ter a contagem delas, né, que são variáveis ordinais, ou variáveis contínuas, que são essas que você, na verdade, você não faz uma contagem, você faz, na verdade, uma mensuração de um determinado valor. Então, isso seria uma variável contínua. Pense, por exemplo, na altura de uma pessoa. A variável categórica, ela já tem a ver com uma categoria ou uma classe, né? A gente usa muito a linguagem de classe quando a gente está trabalhando com aprendizado de máquina, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com análise de dados, mesmo que seja na análise exploratória. Então, uma variável categórica, por exemplo, se eu quiser ver a altura de uma pessoa como uma variável categórica, eu poderia ter ali alto, médio e baixo, ou seja, eu estou com as categorias. Eu posso ter alguma coisa como bom e ruim, como aprovado e reprovado. Tudo isso são variáveis categóricas. Agora, algumas vezes, uma variável que ela por natureza contínua, você pode ter dificuldades para analisá-la em um determinado algoritmo, um determinado cenários e análise de dados. E aí você pode ter a necessidade de transformar uma variável que ela é contínua numa variável categórica. O exemplo básico, inclusive, que a gente vai usar hoje é você ter, por exemplo, a altura de pessoas e você quer classificar entre alto, médio e baixo. Ao invés de eu colocar o José tem 1,88, a Maria tem 1,90 e o Joaquim tem 1,62. Então, ao invés de você ter assim que vamos dizer assim, essas classificações pode ter dificuldades para alguns algoritmos que precisa ter uma distinção maior e que às vezes assim ele vai interpretar ali que é muito próximo, o que para a gente, para o ser humano é muito óbvio que uma pessoa de 1,60 é muito longe de uma pessoa de 1,95 ou de 2,3 para um algoritmo, para um modelo de máquina, de aprendizado de máquina, pode ser muito próximo, porque ele está olhando ali números absolutos. Ele pode interpretar que ao invés de ele estar comparando ali numa faixa ali de 1,30 até 2,10, ele pode estar comparando de zero até o infinito, né? Então, isso pode gerar, dependendo de como o algoritmo por dentro foi desenvolvido, uma série de dificuldades. Além de qualquer outro cenário que você possa ter, inclusive representar isso de forma textual. Ao invés de eu mostrar a altura das pessoas, eu mostrar ali um gráfico, até uma tabelinha com os nomes das alturas dele por faixas. E isso pode ser, por exemplo, para temperatura também. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa fazer determinados cálculos. Há como você fazer isso com linguagem de programação bruta, usando o if, usando for, de forma que é fácil de programar, mas à medida que você tem muitos dados, imagina que ao invés de eu ter lá uma base de dados com os colegas de uma sala de aula, 20, 30 pessoas, eu tenha com todos os empregados de uma empresa que tenha, sei lá, 5.000 pessoas ou 10.000 pessoas, ou eu tenha com toda a população de um determinado
estado que tem milhões de pessoas. Então, vai aumentando a quantidade de pessoas, vai aumentando também a complexidade computacional. Ou pelo menos, não vou dizer complexidade, porque aí tem outro conceito ali formal, mas vai aumentando o custo computacional, assim, quanto tempo e quanto de recurso de computação você precisa se você usa programação tradicional, com loops e com ifs. Agora, se você usa métodos como o Pandas, ou bibliotecas que têm métodos inteligentes como o Pandas, que é o que a gente vai aprender hoje, você pode fazer em um piscar de olho, com poucos códigos e de maneira bem inteligente. Então, essa introdução ficou até maior do que o normal para o que a gente faz, mas considerem que assim, isso não é apenas o vídeo de abertura, mas é realmente, pelo menos, a explicação mais conceitual do que a gente vai aprender agora na prática. Então, fiquem no vídeo até o final, vocês vão ver que a forma de fazer é simples. Vou deixar o código na descrição, como sempre. A planilha que eu usei é uma planilha de exemplo, assim, bem bobinha mesmo. Eu vou deixar o link só de agrado para facilitar quem quiser ir mais rápido. Mas, assim, podem adaptar e usar planilhas, dataset originais de vocês. Os números que eu coloquei são números fictícios, é uma planilha com apenas 20 linhas. Mas, para a gente já conseguir reproduzir de imediato, deixarei, como sempre, o código aí para vocês. Então, um abraço, aproveitem o conteúdo, façam a inscrição no canal, deixem o like se tiver gostado. Se não tiver gostado, pode deixar o dislike. Gostando ou não, deixa o comentário, que é sempre interessante para eu poder acompanhar se está valendo a pena gerar conteúdo, o feedback de vocês e sempre as oportunidades de melhoria. Então, pessoal, a gente já está aqui no Google Colab com o nosso notebook aberto. Alguns códigos eu já deixei aqui prontos, outros a gente vai ajustando à medida que for avançando. Só uma explicação rapidinha, né, em relação a essa parte aqui original. Se você estiver rodando isso localmente, num notebook, em qualquer plataforma, no Spider, por exemplo, né? Inclusive, tanto para o Colab quanto para usar o Jupyter Notebook, o Spider, a gente tem vídeo aqui ensinando a visão geral, então eu vou focar mais aqui no código em si, mas de qualquer modo, então eu deixo aqui o vídeo de explicação, né, e alguns links na descrição sobre o uso dessas outras plataformas. Mas para a gente não fazer sem conseguir pelo menos acompanhar, o que você vai fazer? Eu vou deixar esses códigos aqui. Se você estiver usando o Idle ou qualquer plataforma local, você vai reativar esses códigos, importar a biblioteca do sistema operacional, substituir esse meu caminho aqui pelo caminho do seu computador onde está o arquivo que você vai trabalhar e usar aqui o nosso arquivo teste xlsx. É um arquivo bem simples, eu vou deixar esse arquivo com vocês, mas só para vocês terem uma ideia, ele basicamente o que ele tem é uma planilha Excel bem simples, apenas com uma coluna com uma série de alturas aqui, 20 alturas diferentes, imagina aqui que são alturas de pessoas que foram analisadas. E isso aqui, apesar de ser um exemplo simples, a aplicação disso em ciência de dados, em análise de dados em geral, é muito prática e muito comum. Imagina que você tem esses dados aqui, que são numéricos, é uma medida contínua, que é uma variável contínua, mas que você precisa, ao invés de fazer essa análise da variável contínua, você categorizar esses dados, você transformar, por exemplo, de acordo com uma determinada escala que você defina, ou se é alguma área de domínio, você está trabalhando com outra medida que não seja a altura. E você tem, por exemplo, estou analisando temperatura e eu tenho alguma escala que define o que é quente, o que é frio, o que é morno. Ou nesse caso aqui, com altura, a gente vai usar alto, médio, baixo. Isso é muito importante muitas vezes quando você está analisando dados contínuos, numéricos, que você precisa transformar em dados categóricos, seja da forma descritiva, como eu estou falando, alto, médio, baixo, ou até transformar em valores, mas que sejam valores de categorias, por exemplo, 0 e 1, 0, 1, 2, ou alguma outra especificação que você precise, por exemplo, para fazer um trabalho em um algoritmo de classificação. Então eu estou dando aqui só alguns exemplos de como você pode utilizar isso, que vai ser um teste rápido, muito simples, mas muito interessante. Porém, de acordo com a sua necessidade, você pode fazer bastante coisa. Para a gente agilizar aqui, eu não vou fazer processo de importação normal, estou no Colab, vou apenas aqui
no desenho, deixa eu só ver se está dando para enxergar direitinho, tá sim. Aqui no desenho desse ícone de uma pastinha, ele traz aqui os meus dados que estão servindo só para essa sessão. Eu vou deixar também link para um vídeo de como você configurar a carga de arquivos aí, inclusive de forma persistente, seja no Google Drive ou seja através de comando para trazer aqui da máquina local para o seu Google Colab. Mas não vamos usar essas funções, vamos simplesmente clicar aqui no botãozinho de Upload, vou selecionar o caminho que eu já tenho aqui, na verdade já está selecionado, Python análise de dados, e eu tenho o meu arquivo aqui teste.xlsx, que é o que eu acabei de exibir para vocês. Então pronto, foi carregado. Como eu estou trabalhando aqui direto no Google Colab, não vou configurar nada disso, vou simplesmente rodar essa célula que apenas aponta uma variável texto, né, um string, para o nome do meu arquivo. Agora aqui embaixo eu vou fazer a importação do pandas e carregar os dados do meu arquivo para uma variável chamada dados. Isso aqui também bem simples, tem um vídeo aqui bem mais completo sobre carga, análise, filtros e diversas operações que você faz com arquivos CSV, arquivos texto e, como no nosso caso aqui, arquivos Excel, usando essa biblioteca Pandas. Então, deixo o link aí na descrição para quem quiser entrar no foco dessa questão aqui da análise. Aqui vou apenas exibir, então, o que foi carregado ali, né, do meu arquivo. Então tá ali, ó, aquela variável altura e as medidas. O Pandas ele já faz o tratamento aqui. Vocês viram que no arquivo Excel estava com vírgula, aqui ele já traz com ponto, que é o padrão que a gente trabalha no Python. Tudo direitinho. Tem como você configurar também essa questão de ponto ou vírgula, mas não vou entrar nesse mérito agora. Depois disso, a gente vai importar essa biblioteca sys. Essa biblioteca, a biblioteca também que manipula algumas operações do sistema operacional. Tem vídeo na nossa playlist de RPAs explicando um pouco sobre essa biblioteca, mas vocês vão perceber que eu uso ela para uma coisa bem simplesinha aqui no nosso trabalho. Pronto. Então, estou com o meu dado original. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma coluna dentro do meu data frame, que essa variável aqui, dados, ela é um data frame do Pandas, que tem apenas a coluna altura. Nós vamos criar uma coluna nova que eu vou nomeá-la de altura cat. Essa notação aqui é uma notação que também no vídeo que eu mencionei de carga de dados, filtro, manipulação, a gente ensinou que quando eu pego um data frame qualquer do Pandas e eu uso essa notação de colchetes e uso aqui o sinalzinho de atribuição, né, que é o sinal igual, o que eu passar logo na sequência, pode ser uma série de números, pode ser, por exemplo, NA, ele vai criar uma coluna nova e atribuir os valores do que tiver aqui à frente para aquela coluna. Porém, o que a gente vai usar? Qual é a nossa brincadeira aqui? O Pandas ele tem uma funçãozinha, ou um método, na verdade, atribuído aos data frames, chamada cut. Esse método ele permite você analisar dados e gerar uma nova coluna, vamos dizer assim, calculada a partir dos atributos que eu vou passar para a função cut ou para o método cut. O que eu tenho aqui de argumentos ou de atributos? Melhor de argumentos, né? Atributos principalmente para quem está acostumado com a linguagem, as linguagens orientadas a objetos, né, tem um outro significado. Aqui eu estou falando realmente de um argumento do meu método cut. O primeiro argumento que eu preciso passar é de onde vêm os dados que eu vou fazer esse processo de corte, que é exatamente para criar as categorias. Então, eu estou dizendo que eu vou usar como referência o meu data frame dados, e dentro desse data frame dados eu vou procurar a coluna altura. Depois eu uso aqui o argumento beans. Beans são quando você está trabalhando, assim, o Python usa essa mesma nomenclatura para outros lugares. Normalmente, quando você está trabalhando, por exemplo, com tabela de frequência para análise estatística, você usa o beans ou com histograma, que é o mesmo conceito das tabelas de frequência. Você usa o beans para você delimitar as faixas de corte. Então aqui é a nossa mágica para a gente definir as categorias que eu vou criar no meu conjunto de dados. E aí vejam que eu fiz o seguinte, ó, no beans eu estou passando 0 e depois alguns valores.
Cada um desses valores aqui é uma faixa de limite da minha categoria. Então, a primeira faixa vai ser o limite inferior e a última faixa o limite superior. E aqui no meio ele vai fazendo o seguinte, ó. Eu vou ter da primeira faixa até isso aqui, ou seja, de 0 até 1.5, vai ser a minha primeira categoria. Depois, de 1.5 acima de 1.5, na verdade, maior que 1.5 e menor ou igual a 1.8, vai ser a segunda categoria. E maior que 1.8 até o limite aqui, maior ou igual ao limite superior, vai ser a terceira categoria. Aqui, por isso que eu fiz a importação do SIS. O SIS tem um valor lá que ele pega do meu sistema operacional e vê qual é o valor máximo para um número aqui. E aí ele joga para mim para eu não ter que digitar isso na mão. Isso aqui, ó, ele está dando um valor gigantesco. Eu poderia simplesmente colocar assim, a pessoa maior que existe, ela tem 3 metros. E aí eu jogo aqui na mão. O problema é que se eu tiver uma pessoa com 3.01, eu vou quebrar a minha lógica. Então, deixando o cis.maxsize, apesar de ele poder fazer um exagero aqui, a gente garante que eu vou ter a categoria realmente num valor ali mais próximo da realidade, ou mais próximo do limite máximo do sistema operacional, sem ter o risco de ter problemas. Com um caso bem simples como esse, isso aqui não vai ser muito necessário, mas é importante você saber que existe essa função, porque você pode estar trabalhando com qualquer valor numérico e você fazer a sua determinação usando o maxsize. E aqui embaixo os labels que eu vou usar. O que, que eu vou usar aqui como labels? Eu tenho que ter sempre aqui a quantidade de bins, ou a quantidade de valores que eu passei para o bins menos 1. Porque como eu estou pegando intervalo 0 a 1.5, 1.5 a 1.8 e 1.8 ao max size, então eu só tenho 3 categorias. Então eu não poderia colocar 4. Então eu ponho aqui, ó, baixo, médio e alto. Essa mesma lógica vai servir para a quantidade de categorias que você precisar utilizar de acordo com o seu dado real. Então, se eu estou trabalhando com 10 categorias, eu vou ter que ter aqui 11 faixas, porque, ou melhor, 11 valores, porque esses valores vão ser usados para calcular as 10 faixas, e aqui eu tenho que ter 10 labels. Então, basicamente, a lógica é bem simples, né? Recapitulando, eu passo aqui dados, altura cat, como sendo a minha categoria, ou eu poderia colocar só categoria, o nome que eu quiser aqui, como sendo a minha nova coluna. Passo como atribuição para essa nova coluna a função pdcut, ou o método pdcut. E o método pdcut, basicamente, ele vai precisar de qual é o meu dado de origem, qual as faixas ou os valores para serem calculadas as faixas de corte e labels. O label ele é opcional, eu poderia deixar sem ele, ele me daria os valores de acordo com as categorias aqui. Mas o mais ideal para você trabalhar, para o dado ficar legível, é você realmente criar aqui alguma coisa, algum valor que possa te auxiliar na interpretação. Então vamos rodar. E aí ele rodou rapidinho. O Pandas ele é muito rápido, né? A gente está trabalhando só com 20 linhas, mas se você estiver trabalhando aí com o seu dataset com 100 mil linhas, com 1 milhão de linhas, ele vai conseguir fazer essa mesma interpretação sem você ter que fazer lógica ali de programação, manual, né? Fazer loop. E aí, inclusive, é interessante, né? Esse código aqui eu criei a partir de uma dúvida de um colega do mestrado sobre como fazer a criação, né? Ele tinha uma planilha de Excel e queria criar categorias para um trabalho que ele estava fazendo. Acho que ou para uma disciplina do mestrado ou para algum artigo que ele estava escrevendo. E aí surgiu a dúvida, né? E aí, como a gente já trocou algumas ideias sobre Python, ele veio conversar comigo e eu fui pesquisar um pouquinho sobre os métodos e a gente viu isso aqui, assim, que é bem mais fácil, né? Claro, você pode fazer através de loops, aqui seria bem fácil fazer via loop também, é só você sair iterando cada valor de cada linha, fazer esse cálculo aqui, se ele está dentro de uma dessas faixas, colocar alguns ifs aqui, e aí atribuir para a nova coluna o valor equivalente. Porém, isso é fácil de fazer do ponto de vista de código, mas é extremamente ineficiente, principalmente se você está falando de grande volume de dados, né? Você faria com que uma coisa que você viu aqui que rodou em poucos segundos, e mesmo que eu tenha um dataset gigante, aqui ele vai rodar também bem rápido. Se você fizer isso com loop, num dataset com 100 mil linhas, você vai esperar alguns minutos para ele rodar. Vamos ver aqui o nosso resultado de dados, agora com a nossa coluna calculada.
e vejam que ele fez tudo bem direitinho aqui, ó. Vamos só fazer algumas conferências, ó. De 0 até 1,5, ele deveria colocar que a pessoa tem a estatura baixa. Então aqui, ó. Tchan, 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 vamos ver, olha, 1,30, 1,45, 1,50 e vejam que ele é inclusivo, né? Então, o 1,5 ele entra. Então, se fosse 1,51, ele já seguiria para o médio. Mais o 1,50 fica como baixo. E aí, a gente pode ver o médio também, que seria de 1,50, né? Acima de 1,50 até 1,8. Então, a gente vai ver aqui várias pessoas que estão no médio aqui, ó. 1,60, 1,65. O 2,03 já passou, né? Então, já teria o alto. E aqui ele funcionou de forma bem bonitinha, perfeitinha, sem nenhum problema. A gente pode fazer uma outra coisa, porque qual é o problema de usar dessa forma? Se você está fazendo uma análise exploratória, vai funcionar, mas muitas vezes você quer fazer um algoritmo, e o algoritmo normalmente não dá muito bem com valores textuais, então você pode ter essa mesma lógica aqui para criar, eu vou fazer aqui, vou criar uma nova coluna, e para essa coluna eu vou agora passar dados categóricos. Vou colocar aqui, ó, dados, altura, cat2, ou seja, a nova categoria, né? Vai ser igual ao pdcut. Vamos repetir aqui aquela primeira coisa. Vou continuar com a altura como sendo minha referência. Os bins vão ser os mesmos. Eu posso até copiar ali de cima para a gente não errar. Isso é importante, né? Quando você está fazendo esse tipo de coisa, se você tem duas colunas que significam a mesma coisa, cuidado para não digitar na mão e depois ter problema. E aqui, ao invés de digitar os labels ali como a gente fez, ou seja, como textos, né, strings de texto, a gente pode colocar aqui valores inteiros, 0, 1 e 2. E agora a gente vai ter a mesma coisa. Vamos dar um run aqui. Vamos ver o nosso conjunto de dados. E aqui agora a gente tem ó, a equivalência aqui. Você pode até deixar as duas, por exemplo, para você lembrar, quando estiver fazendo análise, que o 1 equivale ao médio, o 2 ao alto e o 0 ao baixo. E aí você pode fazer, por exemplo, rodar agora. Com isso aqui, você poderia, se você tem um conjunto de dados grande aí com vários atributos, você acabou de fazer a criação de um atributo baseado no outro. Isso aqui é uma técnica, inclusive, machine learning, chamada mapeamento de atributos. Tem várias formas de você fazer mapeamento de atributos. Esse aqui, ou mapeamento, até transformação de dados, né? Depende de como você quer interpretar, em que momento você está usando ali do ciclo de ciência de dados. Mas aqui você está criando agora você acabou de criar uma coluna de categorias que dá para você entender e interpretar uma análise exploratória de forma mais rápida. E aqui, com essa, não dá para interpretar rápido. Por exemplo, a categoria 1, se eu não tivesse os outros aqui, né, eu poderia ler isso aqui e não entender o que isso significa. Mas eu tendo aqui do lado, eu sei que o 1 é o médio, né? Que o 2 é o alto e que o 0 é o baixo. Porém, esse cara aqui que não é tão interpretável, né, pelo ser humano, ele é a base para você fazer qualquer algoritmo de classificação. Você nunca vai fazer um algoritmo usando texto, você vai usar números. Então, você aqui um tipo de coluna calculada que ele tem diversos atributos, melhor, diversas classes, e essas classes aqui podem ser utilizadas para fazer trabalhos ou de agrupamentos ou trabalhos de classificação de uma forma bem interessante aí, dependendo dos dados que você tem. Então, pessoal, como eu prometi, né, o vídeo de abertura ficou um pouco grande ali para a gente discutir o conceito e discutir a importância do que a gente ia fazer, mas o conteúdo em si é um conteúdo simples de se fazer, porém bem eficiente e bem rápido de aprender e de aplicar. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem, como eu já pedi aí, o feedback de vocês, façam a inscrição, é bem importante, a gente vê que muitas vezes a gente tem muito mais visualizações do que os seguidores, e os seguidores é legal também para a gente ir mantendo ali a ideia de que se o canal está valendo a pena, se as pessoas realmente estão gostando ali, para eu ter uma ideia do público e aí gerando cada vez mais conteúdo para vocês. Então sigam e compartilhem com outros colegas para que também acompanhem nossos conteúdos. Um abraço e até logo.